Voltando então a falar do TF discado, ok? O TF discado foi um assunto que eu abordei no início, né? Em uma aula específica sobre a venda utilizando cartão de débito ou crédito, né, por meio do gerenciador padrão. E lá eu mostrei como a gente podia, como é que nós faríamos para implementar a solução, tá ok? Agora nesse momento, nessa videoaula, a gente vai falar sobre a homologação do TF discado. Lógico que nesse momento eu não pretendo, nem posso, não tenho nem condições de passar pelos roteiros, efetuando os testes, porque a gente, na nossa implementação do TF discado até o momento, a gente implementou apenas 2 operações. No entanto, eu já vou mostrar quais são os documentos e quais são os roteiros que a gente vai utilizar quando a nossa solução TF estiver implementada completamente, nossa solução TF discado, ok? Com todos os comandos sendo efetuados para o gerenciador padrão. Antes de iniciar os roteiros, eu vou falar um pouquinho, retomar o guia técnico, né? Esse guia técnico, eu já falei sobre ele quando eu falei da implementação do TF, porque é fundamental que a gente conheça o guia técnico. Então, se você não leu naquela oportunidade ele, é bom que leia nesse momento, tá? Mas, sinteticamente falando, o guia técnico ele é independente de rede, né? Ou seja, ele é para as 3 redes, é um processo que ocorre para qualquer uma das 3 redes. E ele vai me passar orientações sobre como é que funciona as operações realizadas pelo gerenciador padrão para os módulos TF, ok? Então, nossa aplicação vai se comunicar com o gerenciador padrão, que se responsabiliza pelas transações com as redes. E essa comunicação é por meio de arquivo. Então aqui eu tenho o fluxo. Esse fluxo aqui a gente tem que ter sempre ele em mente quando está falando de TF discado, que é o fluxo de troca de arquivos. E na sequência eu vou ter o fluxo completo, aqui o fluxo detalhado, fluxograma. Esse fluxograma ele é apresentado em alguns dos manuais para certificação, mas ele está aqui já no nosso guia técnico. E aqui eu tenho então os comandos, as operações que eu consigo realizar com o gerenciador padrão, ou por meio do gerenciador padrão. Além das operações, na sequência eu tenho as informações que eu posso enviar, tanto na requisição quanto na resposta, e a descrição do que vai em cada campo. Tá ok? Então esse guia técnico é um guia muito importante para a gente no momento que a gente for realizar os roteiros. Bom, dito isso, então a gente vai partir para os roteiros. E antes de iniciar nos roteiros, porque na verdade eu tenho um roteiro para VisaNet, um roteiro para Redecare e um roteiro para a Max. Tá ok? Então, antes de iniciar cada um desses roteiros, a gente vai olhar um manual para certificação. Esse manual aqui é um manual que é válido para as 3 redes, tanto a American Express, quanto a Redecare e quanto a VisaNet. Manual de certificação discado. É um manual que a gente vai fazer os seus checklists e demais procedimentos antes de partir para os roteiros. Ele é um manual que já trata dos diversos assuntos que serão, ou diversos testes que serão abordados nos roteiros específicos das redes, tá ok? Tanto da Redecare quanto da VisaNet e quanto da Max. Uma coisa que a gente vai perceber é que a implementação da solução TF para uma rede, ou melhor, a implementação da solução TF para as 3 redes, a Max, a Redecare e VisaNet, não é muito mais complexa em termos de roteiro de homologação do que a implementação para uma das redes. Do que apenas a implementação para uma das redes. Isso ocorre porque muitos dos testes que a gente faz para uma das redes, ele é replicado nas demais. Então, alguns dos testes que a gente vê no roteiro da Redecare tem idêntico no roteiro da VisaNet, que tem idêntico no roteiro da Max, que tem idêntico nesse nosso manual aqui
que a gente vai analisar agora, tá certo? Então, uma vez que no momento que nós estivermos com a implementação completa da nossa solução TEF para o nosso PAF, TEF de escada, a gente vai passar por esse roteiro aqui, por esse manual de certificação. Esse manual de certificação ele é bastante importante. Eu julgo que a leitura dele é até mais relevante do que a leitura dos documentos que eu vou mostrar na sequência, que são referentes aos roteiros de cada uma das redes, tá? Ele é mais importante, eu julgo que é mais importante porque é genérico, né? E dá uma visão bastante boa. Várias seções são importantes aqui nesse nosso manual, tá? Mas especialmente a seção 3, cuidados para certificação, a seção 4, que fala das telas, e a seção 6. Então essas daí, se você não quer ler as 50 páginas, mas no mínimo essas seções, que vão ser, boa parte das páginas vão ser dessas seções, né? Eu acho que até mais da metade são dessas seções, mas essas daí você tem que ler de qualquer jeito. Tem que pelo menos dar uma passada de olho. Muito bem, então dito isso, a gente vai começar. Eu vou passar rapidamente pelas demais sessões e no momento que a gente chegar nessas sessões, a gente dá uma olhada com mais detalhe. Então, isso aqui é o índice, né? Processo de certificação é uma seção importante também. Tá ok? Não, mas nesse momento, no momento da implementação, não é mais importante do que um checklist, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Introdução, então, manual que foi produzido com o intuito de facilitar a vida das software houses em relação à homologação para as 3 redes, né? Amex, Redcar e VisaNet. É isso, por enquanto. Aqui um problema de formatação. Esse documento, na verdade, eu fiz a conversão desse doc aqui para PDF, tá? Porque o doc estava ocupando muito espaço, um arquivo muito grande e estava dando problema no momento que eu ia executá-lo. Então eu fiz a conversão para esse PDF e por isso pode ser que a gente tenha alguns problemas de formatação. Pode ser não, a gente vai ter alguns problemas de formatação. Dito isso, então, aqui são as operações que nós iremos, ou que são alvo dos testes, né, de homologação dos testes para certificação. Conforme eu tinha dito, o fluxo padrão para operações TEF. Esse fluxo é o mesmo que consta lá do nosso manual do gerenciador padrão. E aqui, então, começa a seção cuidados para certificação, a seção 3, seção importante. Então, primeiro aborda a iniciação do terminal. Já avisa que é uma operação que não envia CNF, nem C e nem NCN. Um exemplo de mensagem aqui de caixa de texto. Uma segunda consideração, né, em relação à certificação, que é a desativação do gerenciador padrão. Isso aqui, na verdade, é como se fosse um teste, né, porque aqui ele fala, com o gerenciador padrão desativado, realizar uma operação de venda ou qualquer solicitação, né? E então tem que soltar esta mensagem aqui, ok? Ou esta mensagem aqui. Em ambos os casos aguardar o ok do operador. Então isso aqui é um teste. Mais alguns testes, aqui ele pede para que sejam realizadas operações normais de venda a crédito, a débito, cancelamento e assim por diante. Tratamento de queda de energia no ECF apenas, na impressora, enquanto realizamos essas operações, venda a crédito e débito, cancelamento e assim por diante. E aqui ele até diz o que deve acontecer posteriormente, né, após eles desligarem a impressora. Tratamento de queda de energia no computador, no meio de uma operação de crédito, débito, cancelamento. Então, mais um teste. E conforme a gente vai ver nos roteiros específicos de cada uma das redes, esses testes de queda de energia, tanto no ECF quanto no computador, são testes recorrentes, eles acontecem inúmeras vezes.
Questões relativas ao tratamento de exibição de imagens, né? Tranquilo também, importante. Questões gerais, especialmente em relação ao foco. O foco é alvo constante de testes nos roteiros, né? Então, observe que o nunca aqui muito forte, né? Em hipótese alguma, o operador deve precisar utilizar o Alt Tab ou usar o mouse para retomar o foco, para colocar o foco no nosso path. Então, isso aí é uma preocupação constante. Questões relativas à impressão. Quando se confirma uma transação é importante. Quando que eu apago o arquivo intpos 001? Ok. Quando que a gente tem que apagar ele? Isso é importantíssimo, né? Observe que isso aqui vai deixando a nossa aplicação mais robusta, né? Procedimentos de conflito de IRQ. Na sequência a gente vai ter o teste para múltiplos cartões, né? O teste a venda com múltiplos cartões, que também transações com mais de um cartão, que também é uma situação observada, o que aparece em todos os roteiros, o que aparece nos roteiros, ok? Então aqui ele já faz já dá um exemplo, né, de situação, ou melhor, já descreve como a situação deve ocorrer, né? A aplicação deve manter o cupom fiscal aberto após a aprovação da primeira transação TEF e não deve imprimir o cupom TEF referente à primeira transação, guardando as informações em um arquivo temporário. Após a aprovação de cada transação com cartão, a automação deve enviar uma CNF, exceto após a última. Somente após aprovada a última transação, aprovada a última transação com o cartão, o aplicativo de automação comercial não deve enviar o CNF referente a esta até imprimir os comprovantes. Imprimir os comprovantes, então envia um CNF. Então aqui o procedimento com múltiplos cartões. Apesar disso aqui não ser o roteiro, mas ele já dá o passo a passo. Qual que é? Passa o primeiro cartão, ou manda a requisição, intpos 001, deu o autorizado, manda a CNF e guarda as informações do cupom. Passa o segundo, manda o CRT do segundo cartão, receba a autorização, guarda as informações do comprovante, que vai ser o comprovante vinculado, porém não encaminha o CNF ainda. Tá? Primeiro, nesse momento então, eu vou finalizar o cupom, imprimir os dois comprovantes e aí, deu tudo ok, mando o CNF para o gerenciador padrão. E aí então finalizei a operação com 2 cartões de crédito. Queda de energia durante uma venda. Aqui um teste novamente. Esse processo é a queda de energia durante a venda, queda de energia do ECF, queda de energia do computador, constantemente testado nos roteiros. Então, queda de energia durante a venda. Agora a gente tem queda de energia durante o comprovante de cancelamento. Tudo isso a gente ainda está na seção 3, né? O fluxo para venda com mais de um cartão, que é aquele fluxo que a gente comentou agora, que eu fiz o comentário agora há pouco, né? Muito bem. Saímos da seção 3, agora estamos na seção 4, é importante também, relativamente às telas, né? Telas de mensagem na iniciação de terminal, desativação do gerenciador padrão. Quando o gerenciador padrão está desativado e a gente tenta realizar uma venda, ele solta essa mensagem. Então aqui a questão da tela. Abortar uma transação TEF, a mensagem e assim por diante. Então seção 4 também bastante importante. Continuando aqui, seção 5, os modems recomendados, vamos passar. Seção 6, outra seção bastante importante. Então, seção 6, procedimentos para checklist, né? E aqui então a gente tem novamente alguns testes. Vamos dar uma olhada nesses dois. Desativar o gerenciador padrão e fazer uma venda a crédito. E a gente tem que receber a mensagem: gerenciador padrão não está ativo. No caso de uma venda a crédito, aqui um teste de venda a crédito, ao conectar com o host autorizador da rede, a gente abortar a operação no meio. E aí os procedimentos que devem acontecer:
Aqui já está até o resultado esperado, verificar se há problema de... os critérios que a gente tem que observar, melhor dizendo, verificar se há problema de foco e se a gente mandou a mensagem correta para o operador, para o usuário. Cancelamento de venda no cartão de crédito, fechamento de lote, relatório detalhado, desligando o ECF de novo durante a impressão de cupom TEF, cancelamento de venda a crédito, desligando o ECF no cupom fiscal. Importantíssimo, desligando o micro, né? E a gente vai perceber que o Ctrl Alt Del vai ser utilizado em alguns testes da nossa solução TEF, né? Da nossa implementação TEF. Aqui está, né? Desativando a automação comercial sem desligar, né? Mas por Ctrl Alt Del, reiniciando, né? Durante uma venda a crédito, no meio do comprovante. Quer dizer, são testes bem difíceis, né? Complexos, que tem que ter um tratamento bastante cuidadoso, né? E aqui então a gente volta às sessões menos importantes, né? Vamos dizer, mas que são sim sessões importantes. São sessões que a gente deve ler, tá? Que tem algumas considerações e etc. Mas não são, com certeza, nesse momento, no momento que a gente está metendo a mão na massa, não são as mais relevantes nesse documento. Assim, aquilo que eu tinha falado então, que é o seguinte: os planos de teste, então, roteiro Amex, roteiro Redcard e roteiro VisaNet. Nós vamos observar esses 3 roteiros ainda na continuação, mas esse manual, especificamente este manual, é muito importante a leitura. Eu julgo que é mais importante do que a leitura destes roteiros aqui, porque muita coisa que a gente que for abordada aqui vai ser de novo abordada nesses roteiros. Então, a gente conseguindo cumprir os checklists que são apresentados aqui, boa parte desses roteiros vão estar resolvidas, como a gente vai ver agora, né? Nós vamos iniciar então pelo roteiro Redcard, né? Aqui está, vamos abrir o documento. Então, o roteiro Redcard é esse aqui, informações iniciais. Esse roteiro aqui é excelente também, porque antes de iniciar o roteiro de testes propriamente dito, que esse aqui é um roteiro de pré-homologação, né? Antes da gente partir processos de pré-homologação, ele passa uma série de informações, e assim como no manual, naquele manual anterior, ele passa orientações que a gente vai ter que cumprir. Então, algumas informações iniciais, depois orientações relativas ao layout do nosso arquivo INTPOS 001, orientações relativas ao cupom vinculado, sobre a confirmação e não confirmação de transação TEF. Então, várias orientações. Isso aqui também, nosso PAF tem que estar seguindo, nossa comunicação com o TEF tem que estar seguindo todas essas orientações. Repetido, né? Exibição de mensagens também já apareceu no nosso manual anterior, mas aqui está. Orientações relativas a transações com um cartão. Tá? Então, tratamento de fim de papel, questões de travamento de teclado, verificação de status, troco, valor de teste zerado, passagem de comprovante ou solicitação de autorização para valor zerado, teste de transações negadas, vamos ver o que mais, teste de reimpressão, queda de energia que já foi abordado no outro, emissão de comprovante, transações administrativas, novamente queda de energia agora, Ctrl Alt Del, né? Verificação de DLL, múltiplos cartões, também foi abordado no outro, e por aí vai. Muito bem, a gente passou por esse pré-roteiro, pré-homologação, vamos dizer assim. Aí a gente vai para os testes propriamente ditos. Então a gente tem na sequência uma série de testes, tá ok? Então observe, os testes são numerados e aqui a gente tem o comando, o resultado esperado. E aqui são iniciados então os diversos testes que a gente vai realizar. Conforme eu tinha dito, alguns desses testes vão ser repetições daquilo que a gente tinha visto
daquilo que a gente viu no manual anterior, como, por exemplo, isso aqui, né? Durante a impressão do comprovante vinculado, finalizar a aplicação com Ctrl+Alt+Del. Isso aqui, não sei se aparece exatamente dessa forma, mas essa questão já é abordada lá de alguma forma, entendeu? Ou de forma muito parecida, outra relativa a Ctrl+Alt+Del. Cancelamento de transação. E essas questões que estão sendo abordadas aqui vão ser abordadas no roteiro VisaNet e são abordadas no roteiro Amex, né? Então, aí eu recupero aquela afirmação que eu fiz no início, que é, no momento que a gente passa no manual, daquele manual anterior e mais num roteiro desses daqui para uma das redes, a outra rede vai ser tranquilo, vai ser bem mais fácil, né? Então a gente vai percorrer todos esses testes. No momento, esses testes eu não vou fazer aqui agora, porque, conforme eu disse, não está pronta a nossa solução de TF discado, mas no momento que a gente tiver ela, a gente vai passar por todos eles, ok? Muito bem. Essa discussão em relação a esses testes a gente vai poder fazer lá no nosso EAD. Então aqui em relação à Redcard são esses aqui, 28 testes. Vamos agora olhar a VisaNet. VisaNet, então, a gente vai iniciar primeiro pelo checklist. Campo para preenchimento de informações, de dados. E também um roteiro bastante bom, checklist muito bom esse aqui. Dividido em algumas etapas. Então aqui mesma coisa, ó, iniciação do terminal, venda a crédito, realizar uma transação com valor zerado. Isso aqui já é... Aliás, esses 3 primeiros aparecem naqueles procedimentos iniciais da Redcard, assim como diversos outros, né? De novo, desligando o ECF, desativando o GP durante a impressão, gerenciador padrão durante a impressão do comprovante vinculado. Novamente um teste repetido. Cancelamento de venda a crédito, desligando o ECF no cupom fiscal, novamente. Quer dizer, se a gente já fez o roteiro da Redcard, a gente vai passar por isso aqui sem problema. Desligando o micro, também já foi abordado. E por aí vai. Então, várias operações aqui, passar por isso aqui tudo também. Muitas das coisas que a gente vai passar, isso aqui está funcionando, já fiz esse teste. Isso aqui está funcionando, já fiz esse teste. E aí, aqui são, na verdade, isso aqui é o checklist. Muito bem, uma vez que eu fiz o checklist, eu vou partir para a pré-certificação, que é o processo que eu realizo antes de solicitar uma certificação. Vamos dizer assim, pré-certificação eu mesmo faço, né? Roteiro de pré-certificação, então. Teste onde eu efetuo vários testes. Aqui eu tenho testes para venda, crédito, realizar uma venda completa, venda com cartão de crédito Visa, na verdade aqui realizar uma transação de inicialização, venda com cartão de crédito, venda no valor de 1.999 e por aí. Aqui é um teste bem específico, né? Talvez esse teste aqui não se repita em outros roteiros, né? Teste para venda a crédito parcelada, teste para venda a débito à vista. Novamente aqui, ó. Bom, tudo isso aqui já se repete, né? Teste para venda a débito, teste para venda a crédito são testes convencionais em qualquer roteiro, em qualquer aplicação que implementa, que faz a requisição TF discado. Testes de queda de energia de novo. O que mais que a gente tem aqui? Transações com mais de um cartão novamente. E aí, o final. Então, de novo, né? Isso aqui aparece reiteradas vezes, né? Os testes se repetem entre as redes, né? E por fim o Amex. Antecipo que o Amex, o nosso documento aqui, o documento que eu tenho, não está completo, tá ok? Aliás, na verdade eu não conheço esse documento completo para informar mais. Tenho certeza que não está completo porque, primeiro, que ele não tem uma introdução. E segundo, que ele está apenas com 4 testes, né? E com certeza essa quantidade de testes não é a quantidade de testes que vão ser realizados quando a gente tiver que fazer essa homologação. Então, eu sei que esse documento está incompleto, mas eu também tenho certeza que no momento em que eu tiver realizado o teste do roteiro VisaNet, a passagem pelo primeiro manual, o teste VisaNet e o teste Redcard, não vai sobrar muita coisa, ou eu não vou ter muitos problemas para passar o teste da Amex, né?
porque os testes eles se sobrepõem, né? Eles se repetem. Então, acredito que não vai ter muito problema também. Muito bem, então, a gente finaliza essa aula aqui de TEF discado relacionada ao roteiro de homologação, de certificação. Lembrando que a gente não tem a solução completa ainda, a solução completa vai ser disponibilizada às fontes posteriormente. A gente pode ir discutindo essa implementação, questões relativas à implementação no ambiente de EAD, mas quando da homologação do nosso PAF-SF, com certeza isso aqui estará completo, ok? Então era isso por enquanto.